Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar então sobre pronomes. Mas calma, não é de novo sobre pronomes pessoais. Dessa vez nós vamos falar sobre pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. O que já facilita as coisas para vocês? Ambos os pronomes, eles já trazem algumas informações, né? Tipo, os nomes deles já ajudam. Possessivos indicam posse. Demonstrativos demonstram alguma coisa. Vamos analisar como isso funciona. Bom, gente, os pronomes possessivos, então, para a gente começar, são aqueles que indicam posse ou relação às pessoas do discurso. Por exemplo, aqui, não esqueça da minha Calói. Minha, gente, nesse caso, é o nosso pronome possessivo. Por quê? Ele está indicando a posse. Nesse caso, como eu estou utilizando aqui o pronome minha, eu sei que ele está na primeira pessoa. Então, concorda com eu, tá? Lembrando que o objeto, gente, possuído é a Calói, né? Que nesse caso aqui está com uma letra maiúscula justamente porque é um nome próprio. Agora, gente, nós temos a tabelinha. Vocês amam tabelas, né? Na verdade, eu sei o quanto vocês odeiam. Nós temos então aqui a tabelinha com os pronomes possessivos. Então, eles se dividem, gente, da mesma forma que nós vimos anteriormente os pronomes pessoais do caso reto. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Só para a gente lembrar, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Então, gente, de acordo com a pessoa desse discurso, eu tenho esses pronomes aqui. Então, se eu estou utilizando algo, né, com a primeira pessoa do singular, eu uso meu, meus, minha, minhas. Se é na segunda pessoa do singular, utilizo teu, teus, tua, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, seus, sua, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossos, vossa, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, seus, sua e suas. Ou seja, gente, o que a gente observa aqui? Que eu tenho que saber qual é a pessoa do discurso. Por exemplo, se eu estou falando de algo de outra pessoa, estou usando ela como minha interlocutora, eu vou ter que determinar, é uma pessoa só ou é um grupo de pessoas? Se é uma pessoa só, eu falo teu caderno, teu livro. Só que o que acontece, gente? Normalmente, por nós utilizarmos o pronome de tratamento você, então, você estudou com o seu caderno. Então, quando eu utilizo o pronome você, o pronome possessivo, então, ele não vai ser da segunda pessoa, ele vai ser o da terceira pessoa. Então, é algo que a gente faz muito no português de forma informal, tá bom, gente? Português formal, eu deveria utilizar teu caderno, teu livro, tá? Então seria desta forma. Lembrando, gente, que o pronome possessivo, ele deve concordar então com o objeto. Por exemplo, caderno é o caderno. Então, por isso que ele deve ser no masculino. Então, gente, esse aqui é algo que vocês precisam então prestar bastante atenção, justamente porque se for, por exemplo, caneta, então é tua caneta, teu caderno, tua caneta. Plural a mesma coisa, tuas canetas, teus cadernos. Então, eu sempre tenho que concordar. Só que daí, gente, esse pronome pode trazer, então, ambiguidade quando ele está na terceira pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase como Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. Opa, de quem que é o filho? É do Pedro ou da Maria? Esse seu aqui, gente, eu não consigo determinar de qual dos dois é o filho.
Então, o que acontece? Nós utilizamos, nesse caso, para evitar essa ambiguidade, pronomes possessivos que nós chamamos de auxiliares. Então, por exemplo, Pedro disse a Maria que o filho dele estava doente. Quando eu uso dele, gente, eu sei que o filho é do Pedro. Então, eu poderia utilizar Pedro disse a Maria que o filho dela estava doente. Aí eu saberia que o filho é de quem? Da Maria. Então, esses pronomes auxiliares que nós temos no português, gente, eles servem justamente para que nós evitemos esse tipo de ambiguidade. Então, a forma mais fácil é utilizar para que ele não possa ser compreendido de duas formas distintas. Aí nós temos os pronomes demonstrativos. Eles recebem esse nome porque, gente, eles indicam a posição de um ser ou objeto em relação às pessoas do discurso. Eles identificam elementos já citados num texto. Então, por exemplo, aqui, gente, quais são as formas que variam, então, desses pronomes? Este, esse, aquele, esta, essa e aquela. E seus respectivos plurais. Quais são as formas que não variam, gente? Então, nem de gênero e nem de número. Isto, isso e aquilo. Então, gente, se eu uso o pronome demonstrativo, eu estou demonstrando algo. Então, eu posso indicar algo num determinado espaço de tempo, ou então eu posso utilizá-lo para fazer, então, essa marcação textual, que a gente vai chamar de elemento catafórico e anafórico. Então, gente, nós temos aqui a divisão. Então, por exemplo, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, masculino e feminino. Então, vocês entendam que quando é plural, é na segunda pessoa do plural. Então, nós temos ali, né? Quando eu quero fazer com a primeira pessoa, este, estes, esta, essas. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas. E, gente, os invariáveis, quando é a primeira pessoa, eu utilizo isto. Segunda pessoa, isso. Terceira pessoa, aquilo. Ou seja, eu não posso usar, gente, os pronomes simplesmente da forma que eu acho melhor. Não, existem regras para os pronomes demonstrativos. Então, tomem cuidado. Por exemplo, nós temos as regras da questão de posição dos seres no ambiente. Por exemplo, aqui, eu vou usar este quando está próximo de quem fala, esse quando está próximo de quem ouve, aquele quando está distante dos dois. Por exemplo, eu vou usar esta caneta, porque a caneta está próxima a mim. Eu estou falando, então. Nesse caso, eu uso esta. Agora, vamos supor que nós dois estamos com canetas e eu falo essa caneta. Eu não estou falando da caneta que está na minha mão, e sim da caneta que está próxima a você. Agora, vamos supor que não tem caneta nenhuma aqui e nenhuma aí com você. Mas, da onde eu estou, eu vejo uma caneta. Eu falo, aquela caneta. Porque é uma caneta que está distante de nós dois. Então, isso também pode acontecer, tá? Então, é uma outra forma de utilizar os pronomes demonstrativos. Agora, gente, eu também tenho como usar como elementos mencionados num texto. Por exemplo, o este antecipa um elemento. O esse retoma um elemento. Vamos entender melhor como isso funciona? Então, a gente tem elementos chamados de anafóricos e elementos chamados de catafóricos. Vocês devem estar pensando, né? Que nomezinhos, mas vocês já vão entender para que serve, gente. Por exemplo, eu chamo de elementos anafóricos, por exemplo, o esse. E catafóricos, o este. Então, uma dica que eu dou, gente, é só lembrar, cata tem T. Então, o pronome também tem T, então vai ser este. Mas qual que vai ser a distinção entre eles? Anafóricos, gente, são elementos que retomam algo que eu disse anteriormente. Então, basta a gente lembrar que o S, ele tem duas perninhas para trás, certo? Então, ele está retomando algo que foi dito. Vamos supor
que eu estou produzindo um texto argumentativo e eu trouxe vários motivos para um problema. E eu quero retomar, então, esses elementos. Eu falo esses motivos. Isso quer dizer que eu estou retomando, então, os elementos que eu disse anteriormente. Agora, o T, ele está olhando lá para frente. Então, gente, eu estou inserindo uma nova informação no meu texto. Então, vamos supor que eu estou fazendo um texto argumentativo, novamente, e eu vou trazer, então, novos motivos. Então, eu coloco estes motivos, porque são elementos novos dentro do meu texto. E por último, gente, nós temos a situação no tempo de fato ou informação. Eu vou usar este, gente, quando eu estou fazendo referência ao quê? Ao momento de agora. Então, este momento. Então, eu uso com o T. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!